como Deus usa as pessoas para fazer com que a gente retorne para Ele. Eu recebi uma história linda de um senhor que eu vou chamá-lo de José. E ele me autorizou a contar a história dele para vocês. E ela começa assim. Ele, José, sempre foi temente a Deus desde criança. Conhecia a palavra, cresceu, casou, teve filhos. E em uma certa altura da vida, ele começou a fazer tudo que desagradava a Deus. E ele falou que ele não tinha um pingo de dor na consciência de fazer o que ele fazia. Só que a vida dele, que era muito tranquila, começou a dar tudo errado. Virou um inferno. Não tinha paz mais no seu casamento. Tudo que ele tentava fazer nos seus negócios dava errado. Um dia, quando ele estava retornando para a sua cidade, que ele havia ido em outra cidade, quando ele estava retornando, ele viu na estrada um senhor de mais ou menos 80 anos com um livro na mão. Então, ele já havia visto esse senhor, só que como a cidade não era tão pequena, ele via, mas ele nunca havia conversado com ele. Só que como ele viu que ele estava meio perdido, resolveu oferecer ajuda. Então, ele chegou próximo ao senhor, parou a caminhonete, perguntou se ele estava bem, e o senhor respondeu assim, meio perdido, com o olhar perdido. Ele falou assim, eu não sei aonde eu vou, eu só quero voltar para casa. Então, José abriu a porta da caminhonete e falou assim, eu vou levar o senhor para casa. Eu sei que o senhor mora na minha cidade. Então, ele entrou dentro da caminhonete e José e ele seguiram viagem. Durante a viagem, José percebeu que aquele senhor estava com um livro na mão e era a Bíblia. E aí, José falou assim, o senhor lê a Bíblia? Aí, ele olhou para a Bíblia, assim, meio perdido, e aí ficou calado. E com o olhar parado, olhando para frente. E ele seguindo viagem. De repente ele começou a falar de como Deus é maravilhoso, de como Deus é bom. Deus sempre foi muito bom na vida dele. E então, quando estava chegando próximo à cidade, ele continuou falando que Deus era bom, que a vida dele só era boa porque Deus era bom, e sempre repetindo a mesma coisa. Então José resolveu parar na pracinha da cidade, porque onde havia muitas pessoas vendendo milho, verduras. E aí ele pensou assim, esse pessoal que deve conhecer a família dele, né? E aí José parou na pracinha, abriu a porta da caminhonete, esse senhor desceu. Quando ele desceu, um senhor que vendia verdura já conheceu ele de cara. E falou, nossa, a família dele tá procurando por ele. Eu vou lá avisar eles, fica com ele aí. Enquanto o rapaz da verdura foi procurar a família do senhor, esse senhor virou para José e falou assim, mas Deus sempre dá um jeito de fazer a gente voltar para casa. Nisso chegou a filha dele, agradecendo a José, falou para ele que ele tem Alzheimer e que ele sempre fugia, mas nunca foi assim, nunca foi tão longe, que eles procuravam ele por todo lugar e já estavam desesperados porque ele não se recordava mais nem o nome dos filhos, nem onde morava e falava muito pouco. Então, eles estavam com medo dele ter morrido. E eles agradeceram muito a José, ficaram muito felizes e gratos, e eles se despediram. E José disse que quando a filha desse senhor falou que ele tinha Alzheimer, o corpo dele estremeceu todinho, porque a pessoa que tem Alzheimer, ela vai perdendo a memória, ela vai esquecendo de quem ela é. Todo mundo sabe que o Alzheimer, quando está num grau muito avançado, ele é uma doença muito triste, porque a pessoa realmente ela esquece quem ela é. Ela não se dá conta de si mais. E naquele momento que veio na cabeça dele foi assim, como que pode? Esse senhor que tem um problema tão sério, falou praticamente o tempo todo para mim sobre Deus. Então, ele entrou na caminhonete, fechou a outra porta que estava aberta, entrou na caminhonete e foi embora para sua casa. Quando ele desceu da caminhonete, o livro que o senhor carregava, que era a Bíblia Sagrada, havia ficado do lado dele. Então, naquele momento, ele entendeu como Deus usa as pessoas para que a gente retorne para Ele. Eu achei essa história lindíssima e inspiradora. E a gente precisa ficar atento no dia a dia, quando a gente se afasta de Deus, porque às vezes Ele está usando alguém que está do seu lado para fazer você voltar para Ele e você não está nem percebendo.